10 anos! Esse foi o tempo necessário para concluir o seriado A Saga. As filmagens começaram em 1999 e com planos ambiciosos, entre eles fazer uma minissérie fora do eixo Rio-São Paulo e ainda mesclar o trabalho de atores profissionais com o de atores amadores. Era o início de uma mega produção. E para falar sobre esse trabalho ousado e desafiador, eu recebo aqui no Cine O essa noite o diretor e roteirista Manaus Aristides, que está aqui comigo. Tudo bem, Manaus? Tudo ótimo. Uma excelente noite para você. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu estou muito honrada de tê-lo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, porque é uma satisfação enorme falar da saga e falar do Paraná, falar de história e desse projeto que, como você disse, há 10 anos que eu estou fazendo. Na realidade, não fazem 10 anos, fazem 12 anos. Pouco mais. Uns 2 aninhos a mais só, né? Bem, para a gente falar sobre a saga, mas antes eu queria te conhecer um pouco mais. Queria que você contasse um pouco mais sobre o teu trabalho, porque você trabalhou durante muitos anos em televisão, com publicidade também, né? Trabalhei com publicidade e em televisão. Eu fui produtor e coordenador de produção e diretor de cena da Rede Globo, São Paulo e Rio de Janeiro. Mais em São Paulo do que em Rio. E aí eu tive a oportunidade de ter o contato com a dramaturgia, ter contato com os atores. Eu passei 12 anos fazendo isso em São Paulo e Rio. Né? E depois, os últimos tempos de Globo, eu passei em Campinas, onde existia o mercado SP2. A SP1 era Globo São Paulo, a grande São Paulo, e a SP2 era o interior de São Paulo. Eu atendia, entende, como publicitário, o SP2 da Globo em São Paulo. Foram alguns anos trabalhando. Eu trabalhei... foi aí que você conheceu muita gente também, né, que te apoiou. Eu fiz na Globo um programa chamado Moacir TV, onde nós tivemos a oportunidade de lançar alguns atores, como Miriam Rios, Ademilton José, Silvia Salgado, Thaís de Andrade. E me deu a oportunidade de conhecer atores na época que estavam começando, como Valdir Fernandes, que é um dos atores da saga. E isso me deu a oportunidade de ter um contato com esse pessoal. Isso me ajudou muito agora nesse projeto A Saga. Incrível. Agora, vamos voltar a falar do seriado. A minissérie aborda a colonização do Oeste Paranaense, né? Entre as décadas de 30 e 60, né, do século passado. Quando surgiu a ideia dessa produção, né? Porque você é de São Paulo. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, mas me criei no norte do Paraná, em Bela Vista do Paraíso. Então, sou um paranaense de coração mesmo, de pé roxo, né? Terra roxa, pé roxo. E chegou em Cascavel? Eu conheci Cascavel em 1965. E eu vi uma cidade que estava começando, né? Que era apenas uma estrada, do lado da estrada algumas casas de madeira e aquele lamaçal vermelho, né? Aquela terra vermelha. Isso em 1965. Em 1979, 78, 79, eu fui a Cascavel visitar um amigo meu que trabalhava na Globo, que até então estava morando em Cascavel. E eu me assustei com a cidade que eu vi. Cascavel, em 78, 79, já era uma cidade de 120 mil habitantes. Eu falei, meu Deus do céu. Cidade grande, se desenvolveu cidade grande, rápido. asfalto, casas, prédios. Eu falei, meu Deus do céu. É necessário que se conte a história de como começou tudo isso. Né? E aí fiquei com aquilo na cabeça, precisamos contar essa história, né? E eu me apaixonei por Cascavel. Aí voltei em 80, voltei em 90, em 98 eu voltei para lá, vou fazer a história de Cascavel. Aí já existia uma pesquisa por trás. Já estava, eu passei todos esses anos pesquisando, né? Eu acho que historiador do Paraná. Não, eu tenho historiadores né? que me acompanham, né? Que é o Seu Esperança, que mora em Cascavel, autor de vários livros sobre o oeste do Paraná. E ele sempre me dá o suporte de tudo isso que eu preciso para poder colocar em cena. Sim. E aí eu resolvi fazer a saga, comecei a fazer a saga em 99. A rodar mesmo, a fazer cena, fazer cidade cenográfica, isso com a ajuda do Jorge Guirado, que é um cascavelense que me ajuda em tudo, principalmente na saga.
Entendi. Bem, além de tudo isso, tem muita história por trás, né, dessa grande saga, que são as histórias sobre grilagem de terra, as revoltas dos poceiros, muitas mortes, descoberta das cataratas do Iguaçu. Quando Isso você falou tudo- que começa na década de 60, de 30, 30 e 60, 60. é antes. Nós começamos a contar a história da saga, porque quando eu comecei a escrever e a roteirizar a saga, que é a história do extremo oeste, eu precisava contar a história, mas onde começou tudo isso? Como começou tudo isso? Aí eu tive que voltar lá atrás, 1541, Uau! com a chegada do primeiro homem branco em terras paranaenses, né? Que é a história do... Contato com os índios. Exato, que é a história do Cabeça de Vaca, né? Que é um explorador espanhol. E antes dele ainda nós colocamos na saga também Aleixo Garcia, que é o descobridor do Paraguai. Foi o explorador que organizou a chegada do homem branco no Paraguai, Aleixo Garcia. E Cabeça de Vaca, que foi o primeiro homem a descobrir as cataratas, o homem branco a descobrir as cataratas do Iguaçu. Existem algumas dúvidas, alguns historiadores falam que ele chegou nas cataratas do Iguaçu, né? Que, por sinal, nós mostramos na saga, ele nas cataratas e tal. E ele fala do Grande Iguaçu, do Rio Iguaçu, das cataratas do Iguaçu. Mas existem algumas pesquisas que dizem que ele não chegou nas cataratas do Iguaçu. Ele chegou, sim, nas 7 quedas, em Guaíra. Né? Todos dois é possível, porque naquela época não tinha GPS e não dá para saber exatamente qual era o local que ele realmente chegou, né? Com certeza. E essa história também envolve muitas lendas. Ah, Lendas sim. sobre as regiões, Lendas. enfim. Na saga aparece um dos índios que é filho de Aleixo Garcia. Ele tem o Aleixo Garcia consegue chegar até as terras dos Incas, né? As montanhas geladas dos Andes, e consegue trazer um tesouro. Né? Isso é 7, não se sabe se era 7 toneladas ou se era 7 sacos de ouro ou 7 baús de ouro. Número 7. E ele traz esse ouro para o sul, porque na realidade o Aleixo Garcia estava em Santa Catarina, né? Na ilha de Santa Catarina. E quando chega no Paraguai, ali na região de Assunção, ele é assassinado. Nossa. E o filho dele consegue colocar a mão nesse tesouro e, antes de morrer, manda distribuir esse tesouro enterrado em potes de ouro, potes de barro cheios de ouro. E essa lenda é a lenda da Mãe d'Água, e essa lenda percorre toda a saga. Olha só que interessante. Então, um dos personagens, no final da saga, ele acha o ouro. Olha, ele está emocionadíssimo. Vocês não fazem uma ideia, porque, pense, são 10 anos, mais 2 que você já embutiu aí, são 12 anos de muito trabalho, de muito sofrimento, uma infraestrutura incrível, foram muitos gastos, muitas dificuldades. E vamos fazer o seguinte... Vamos dar um susto aqui nele com uma água e a gente vai para o intervalo bem rápido, a gente volta em seguida para saber sobre todas essas dificuldades, porque eu sei que você vai se emocionar, como eu estou emocionada aqui muito mais, tá bom? Voltamos já. O Cineol está de volta. Para entrar em contato com a gente, mandar sua sugestão, mandar sua crítica, enfim, o que você desejar, acesse o nosso site cno@otv.tv.br ou, aliás, esse é o nosso endereço, agora o nosso site para vocês, otv.tv.br. Aqui comigo, mais emocionada do que nunca, Manaus Aristides, diretor, roteirista da Saga, uma série incrível, fantástica. A gente falou na parte anterior do programa sobre a infraestrutura, os gastos e as dificuldades, que eu queria que você comentasse exatamente isso. Vocês
imagina, em 12 anos passaram por muitas dificuldades, né? Muitas. A questão da produção, da equipe, a equipe deve ter mudado também algumas vezes, né? Ou ficaram os mesmos produtores até o final? Os mesmos. Ah, é? Você teve essa sorte, então. Graças a Deus. Nós fizemos 3 cidades cenográficas. Nós construímos uma cidade em Porto Mendes, lá na divisa do Paraguai, em Marechal Cândido Rondon. Construímos em Cascavel e construímos em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, a cidade cenográfica tinha 26 edifícios, ou seja, 26 casas de madeira, né? Que era da época, né? Sim. E é lógico que cada casa nós fazíamos 3, 4 cenários, né? Cada fachada era um cenário. E eram casas praticamente perfeitas, casas prontas para se viver. Você pode ver no trailer, inclusive tem uma tomada que mostra Cascavel de 1951. Exatamente, nós copiamos, exatamente como era, nós copiamos das fotografias da época. Quer dizer, existiram dificuldades, mas existiram benefícios, porque foram anos que você seguiu toda uma trajetória do desenvolvimento. Totalmente. E a gente trabalhava também sem dinheiro, né? Então trabalhava com o pessoal que queria fazer, né? E nesse período todo nós tivemos em 27 cidades, em 30 locações e participaram mais de 4.000 pessoas, né? Só Foz do Iguaçu teve 800 pessoas. Cascavel também 800. Pois é, e dá pra gente parar e imaginar o seguinte, o Manaus é um dos poucos diretores que trabalhou com recursos próprios, não teve recurso de benefício, de repente, de uma estrutura ou do Estado ou da Prefeitura, enfim. O que te ajudou foram as prefeituras de algumas cidades que te cediam... De algumas cidades. Essas prefeituras nos davam apoio logístico, sim, refeição, passagem, hospedagem para os atores. E nós, em troca, nós dávamos um curso de teatro, que era ministrado pelo ator Valdir Fernandes, e desse curso nós tirávamos alguns atores para participar, para fazer personagem na saga, e os demais participavam de figuração. Né? Então, o figurino era feito por esse pessoal, entende? E pela equipe também, nós tínhamos uma costureira que acompanhava fazendo toda a roupa e todo o pessoal. Não, e muita gente despontou daí, sim, né? Muitos atores importantes que se destacaram no cenário nacional. Eu não posso deixar de falar, eu tenho medo quando eu falo o nome de uma pessoa, porque nós temos aí muitas pessoas que trabalharam, que suaram a camisa para fazer a saga. Mas uma delas é o Talício Cirino. Talício Cirino foi o idealizador da cidade cenográfica, porque nós tínhamos um grande problema. Como é que nós vamos representar uma época se nós não temos um cenário? Né? Porque o cenário não existe mais, aquelas vilas de casa de madeira, não existe mais. E o Talício Cirino foi que falou, olha, vamos fazer uma cidade cenográfica de madeira. E aí fizemos 3. Né? O Talício, ele vai nos privilegiar com a sua presença ainda aqui no Cineori, é uma pessoa incrível. Uma grande pessoa, produtor. Exatamente, o produtor que faz muito bem o que lhe é de responsabilidade. Agora eu queria que você me contasse, Manaus, a história do ator Daniel Petroski. Ele interpretou uma fase infantil e uma fase adulta de um mesmo personagem nesse decorrer todo? Exato. O Daniel faz o papel de Paulinho, que depois virou soldado Paulo. Nós filmamos com ele quando ele tinha 12 anos, em Ponta Grossa. E o personagem dele, os pais morrem e o padre Germano pega esse menino de 12 anos para levar a Foz do Iguaçu, onde existe a família dele que está em Foz. Sim. Por sinal, quem faz o papel de tia dele é a Olga Bongiovanni. E ele passa 3 anos viajando, isso na história da saga, viajando com o padre até chegar em Foz do Iguaçu. E depois, Foz do Iguaçu, ele pega segue o seu caminho, e cresce, e a história continua e tal. E o padre volta a encontrar ele depois, quando ele está com 19 anos, um soldado, fazendo parte do movimento revolucionário da época, que era o Carlos Prestes, a Coluna Prestes. Entendi. Agora eu queria mexer na parte prática da coisa.
Dificuldade financeira, você já comentou que vocês passaram, foram de recursos próprios, você acabou se desfazendo de muitos bens teus para investir nesse projeto que se tornou uma realidade. No começo, a previsão de tempo para rodar a saga, existia uma previsão? Olha, em tanto, 2 anos, 3 anos? Não, não existia. Então você sabia que ia demorar, você tinha essa consciência? Sabia que ia demorar, mas não sabia que ia demorar todo esse tempo. 12 anos. Eu pensava que em 3, 4 anos a gente resolvia o problema. Mas as coisas foram tendo problemas e crescendo também, né? Porque a saga cresceu, ela não ficou como ela começou. A ideia original era coisa bem simples, né? Fazer um filme de 2 horas ou fazer uma série de 3 capítulos e virou um seriado de 16 capítulos de 1 hora cada capítulo. Você contabilizou o gasto? Uma média de gasto do que vocês Olha, tiveram? esses dias eu comecei a colocar, chegou a 2 milhões, né? Mas não contando também com o meu trabalho desse tempo todo, trabalho de vários produtores que trabalharam todo esse tempo e também não viram dinheiro nenhum, entende? Entendi. Agora, veja só, quando nós começamos a fazer a saga, 1 ano de produção, nós conseguimos compactar um filme de 2 horas. Esse filme de 2 horas, nós passamos no oeste e no sudoeste do Paraná. Nós tivemos um público de mais de 150 mil pagantes. Público esse que é mais de qualquer produção nacional da época. Com certeza. A gente repete que nós batemos o recorde do Titanic. É lógico que nós pegamos a saga e fomos em todas as cidades mostrar a saga. Né? E o Titanic não fez isso, quer dizer, as pessoas iam nos grandes centros para assistir a saga. No interior, hoje não tem mais cinema, né? E nós passamos a saga em salão paroquial, em clube, e recebemos um público de mais de 150 mil pagantes. Isso é um presente para o Estado, né? Isso é um grande presente. Agora, todas essas interrupções, né, de tempo, ou por falta de recurso, aconteceram quantas vezes essas interrupções de gravação? Você tem uma ideia? Teve umas 5 vezes. Teve 5. uma época que a gente passou quase 4 anos sem fazer nada. Agora, todos os anos a gente filmava 2 ou 3 vezes, entende? Então, por isso que nós atingimos esse número de 30 locações, né, no Paraná todo. Filmamos, eu passei 3 anos para conseguir botar um trem para filmar o trem. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Gente, fazer cinema a gente acha que é muito simples, né? Quando você vê tudo prontinho ali, você acha que foi muito rápido, muito simples. E não, então é tudo muito difícil, é muito complicado às vezes. E tem que ter criatividade para solucionar esses problemas, né? Eu imagino que isso não te faltou. Da minha equipe, né? Não foi só eu, não. A minha equipe foi muito eficiente e muito obcecada no que nós queríamos fazer. Pois é, e depois... A saga ela conta a história da colonização do Paraná de 1541 para cá, né? Com a chegada do Cabeça de Vaca, Ereixo Garcia. Aí depois passamos com o Tenente Firmino em 1888, que foi quem fundou a Vila Militar de Foz do Iguaçu. Depois, 1923, com a chegada do Carlos Prestes na região de Foz do Iguaçu e Catanduvas, e depois 1950, que é quando começa a surgir as cidades do oeste do Paraná, que é o caso de Cascavel, Toledo. E nós mostramos o começo disso, né? Os conflitos de terra, o problema com a grilagem de terra, os problemas dos madeireiros. Naquela época as terras não tinham valor nenhum. Entende? Então, o que interessava era o pinheiro que estava em cima da terra, né? No oeste do Paraná, naquela época, foram derrubados mais de 20 milhões de toras de pinho. Nossa. Entende? Imagina o que era aquilo, era uma selva de pinheiros, né? E hoje não se tem mais nada, entende? E nós tivemos problema na saga de mostrar um pinheiro de certa idade, né? Porque tinha pinheiros que 5 homens não conseguiam abraçar. Hoje não existe mais isso, né?
Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta que para mim é difícil e para você acho que vai ser mais complicado de responder ainda. Você pensou em desistir em algum momento desses 12 anos? Você titubeou assim, não quero mais? Que você também passou por situações familiares, teve toda uma situação, né? Não, eu desisti não. É o teu filho, né? Eu tô emocionadíssima aqui também, porque quando a gente fala de um projeto de vida, que isso não é apenas um filme ou uma série, é um projeto de vida. Quando você se predispõe a fazer alguma coisa de benefício para o outro e para você, na verdade, você não precisa fazer mais nada. É o teu filho que está nascendo, é o teu filho que está crescendo, teu filho já tem 12 anos e daqui a pouco ele está no ar, que eu estou sabendo. Com certeza. Você já está fechando o contrato, as coisas já estão acontecendo. Eu tenho um contrato com a TV Brasil, né, que é essa rede pública, que é do governo federal. E eu tenho um contrato, eu tenho que entregar a série pronta agora em janeiro. Né? E logo após, a gente espera que coloquem na grade e coloquem no ar. Mas você perguntou se eu pensei em desistir. Não, eu não desisti. Não pensei. Mas muitas pessoas do meu lado desistiram, né? Muitos desistiram. Só para te contar numa cidade que eu precisava gravar, nessa cidade, eu fui 14 vezes conversar com o prefeito. 14 vezes. Andava 200, 300 quilômetros de carro, às vezes sem gasolina. E o prefeito fala, ok, vamos participar. Mas... Chegava na hora, não ajudava em nada. Não ajudava nada, não acontecia em nada. E teve cidades também que o prefeito falou, vem para cá que a gente dá tudo, arruma, ajuda. E chegava lá, não dava nada. E a gente tinha que se virar, tomando água quente como se fosse chá. E com um monte de gente, a responsabilidade. Esse é o maior exemplo, né, de que cultura no país ainda falta para muita gente. Falta a questão cultural para as pessoas entenderem, viver e saberem que é importante viver de cultura. O brasileiro não é acostumado a ter cultura. Eu acho que o maior exemplo de que as coisas podem funcionar assim são muitas prefeituras, né, das poucas que não ajudaram, muitas que ajudaram, né, a saga, que abriram as suas portas, abriram as portas da cidade, ajudaram com a alimentação, porque, gente, a gente sabe que uma prefeitura de uma cidade, por menor que seja, ela gera dinheiro. E se 10% desse dinheiro fosse destinado à cultura, nossa, haveriam tantos filmes bons nesse país, porque esse país tem tanta história, o nosso estado tem tanta história, e você contou boa parte da história do nosso estado aí de uma maneira incrível. Eu tenho que te agradecer, você é fantástico. A gente espera agora em 2012, já que foram 12 anos, em 2012 estreia a saga e eu quero muito assistir. Eu já vi alguns capítulos, você que está em casa também já assistiu algumas coisas com a gente. E eu quero te agradecer imensamente e eu quero saber se existe algum site que as pessoas podem conhecer um pouco mais sobre a saga. No YouTube, gente, tem inúmeras postagens. Mas no YouTube, se você procurar por saga, vai aparecer 60 mil coisas da saga, principalmente saga do vampiro aí. Procure pelo meu nome, Manaus, com 2 Os. 2 Os. Aí você vai encontrar bastante coisa da saga. Manaus, com 2 Os. Com 2 Os. E o site é www.asaga.com.br. Tem lá um trailer, tem lá fotografias, tem bastante coisa. Obrigada de novo. Sucesso, que você merece todo o sucesso do mundo pelo esforço e pela pessoa que você é. Muito obrigado. Olha, em 25 minutos eu descobri muita coisa nesse programa e descobri também que a força de vontade e os objetivos que a gente tem na vida são o melhor incentivo para você continuar vivendo. O Senhor de hoje fica por aqui. Quero agradecer a sua presença em casa, a sua, Manelza, obrigada mais uma vez. E a gente fica por aqui, acompanha a gente no nosso site, entra lá. Primeiro o e-mail, vamos lá? O e-mail é senhor@otv.tv.br, o nosso site é www.otv.tv.br. Até o próximo programa, a gente se vê. Tchau. É sua cruz, é sua missão.